Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pregação apostólica consistia em anunciar o Senhor Jesus, que esteve morto, agora vive, e ele se manifesta aos seus apóstolos. Tanto o Evangelho quanto a primeira leitura insistem nesta decisão consistente do Senhor em animar, em fortalecer, em amparar, em encorajar os seus para que vivam com firmeza o trabalho apostólico, continuando assim a sua missão. Aquele que esteve morto agora é verdadeiramente humano e deseja ser amado. Por isso, pergunta a Pedro: tu me amas? E este responde que sim, por 3 vezes. Responde, mas sua resposta, contudo, não tinha a mesma paixão, a mesma convicção, no momento em que nega Jesus por 3 vezes. É a fragilidade, é a inconsistência que naquele momento passado dominava Pedro. O medo de perder a vida o dominava e não o deixava ser firme, convictos na sua posição de amar ao Senhor e doar a vida por Ele. Mas agora não. Pedro aprendeu a ser firme, convicto, consistente, a amar em plenitude o Senhor, deixando sua fraqueza para trás. Amar a tal ponto que fosse capaz de agora poder, se necessário, dar a vida pelo seu Senhor. Imagine nós, nas nossas itinerâncias pela vida, será que em todo momento também somos capazes de dar uma resposta firme, consistente, forte, convicta do nosso amor por Jesus? Ou em muitos momentos também nos deixamos dominar pelo medo, pela fragilidade, pela inconsistência,
Creio que sim. Em muitos momentos somos tão frágeis como o próprio Pedro, mas somos chamados a amar vigorosamente, a amar e arriscar tudo pela causa do Senhor. Só assim seremos capazes de manifestar seu amor e sua ternura por todas as pessoas e fazê-las compreender que é amando profundamente que somos capazes de atos impensáveis pela pessoa humana. Pedro aprendeu na sua fragilidade e inconsistência que só o Senhor pode torná-lo constante e forte no seu amor. E o seu serviço apostólico evangelizador se fundamenta justamente nisto, na íntima ligação entre ele, Pedro, e o Senhor. Deus é a fonte de amor, no qual somos chamados a amar a Ele e aos irmãos. Beber do amor no coração ferido de Jesus, fonte de toda a bondade. Beber deste amor, e isso vai nos fazer capazes de amar e doar nossa vida pela causa do Evangelho. Assim como Pedro, assim como Paulo, que depois da experiência profunda com o ressuscitado, são capazes de vencer tudo e de amar tão profundamente, a ponto de entregar a própria vida para testemunhar o Senhor. Que Ele, o Cristo, nos ajude, nos dê vigor e força para sermos, de fato, tão profundos na intimidade com o Senhor, que não meçamos nada para dar testemunho do amor por Ele. Tão profundamente íntimos com o Senhor, que a nossa vida seja totalmente dele, a ponto de viver o Evangelho onde quer que seja necessário e nas formas menos impensáveis para os homens, dando-nos até as últimas consequências. Que Deus nos ilumine, nos favoreça e nos torne capazes desta vivência amorosa por Deus, pelos irmãos, para tornar o Evangelho vivo no mundo de hoje.